Salvação de paz, guerreiros, irmãos, todos aqueles que estão acompanhando o canal aí Exercendo Didática, que tira do seu pouco tempo para ver ou meditar um pouco na própria palavra, né? A Bíblia. Observa que o versículo 2, vou mostrar vou falar um pouco do próprio vocábulo hebraico, né? Torro, aqui ó, o próprio vocábulo hebraico, torro, próprio torro, vavor, próprio torro, vavor. E essa expressão torro, vavor, ela não está mostrando uma ruína, ela não está mostrando uma ruína no perfeito que Deus está fazendo. Não sei se você entendeu essa frase. Esse vocábulo não está mostrando uma ruína no perfeito do que Deus está fazendo. Alguém? Porque é assim que muitos pensam. É assim que muitos pensam. Como pode Deus criar algo sem forma e vazio? Ou como pode Deus criar algo sem forma, né, e vazia ali? E a terra era sem forma e vazia. Como Deus pode criar algo assim? Entendendo o que eu sempre estou falando, o criar, o formar. Posso dar uma aula depois sobre esses vocábulos. E o próprio assar, entendendo, coloquei errado aqui, que é o próprio fazer, o próprio fez também, entendendo esses vocábulos, o bará, entendendo o yatsá, entendendo esses vocábulos aqui, você passa a entender melhor esse texto. Agora não pode pegar torro, vavor, era sem forma e vazia, ou melhor dizendo, forma e vazia, para aplicar ruína no perfeito, para aplicar desordem, catástrofe, entendeu? Nesse perfeito não podemos, olha isso, e analisa, não podemos, mas Gênesis 1 verso 2 é um estado inabitável. Olha isso aí, olha isso e analisa. Quando você pega os outros usos, quando você pega o próprio Isaías, aqui ó, Isaías 34, versículo 11, olha aí a referência saindo da frente. E quando você pega um próprio texto também, que é o Jeremias 4, 23, aqui ó, onde muitos pegam o em aula para defender a sua determinada tese no intervalo, porque aqui também aparece a expressão torro, vavor, aqui aparece, aqui também aparece a determinada expressão torro, vavor, aqui aparece, porém, por mais que aparece e está realmente associado um caos, aqui, ó, ou até mesmo um julgamento, não está mostrando que antes Deus fez uma recriação diante desse contexto aqui. E quando você pega, saindo da frente, o próprio Isaías 34, versículo 11, não tem como falar também ou apoiar que um torro e um vavor está relacionado com o próprio versículo 2 para falar que um caos, que uma catástrofe, que uma desordem, que uma ruína aconteceu diante, olha isso, do próprio versículo 2 de Gênesis. Não tem como correr, não tem como correr, não existe essa recriação anterior, até mesmo diante desses versículos que é pegado por base. Não tem para onde correr.
Agora, como eu disse, quando você pega o Garp Theory, quando você pega, que é o que? A teoria do intervalo que eu estou mostrando sempre, ela ficou fortemente mais conhecida ali com o próprio Schofield e ficou com o próprio Dake, aonde muitos, para mostrar e ajudar até mesmo a própria ciência, ajudar aqui, ó, a própria ciência da época, todo que estuda sabe, o evolucionismo estava em massa e o próprio uniformismo estava em massa, e muitos achando fósseis, começando a falar dos dinossauros, começando a falar das eras grandes e de bilhões de tempo que poderia ou que tinha existido. Aí acha uma brecha diante do versículo 1 até o versículo 2. E aqui eles colocam que houve o intervalo e começa a pegar textos e aplicar dentro, textos fora de textos, até mesmo colocando isso na mente do povo. Todo aquele que não entendeu criar, todo aquele que não entendeu formar, todo aquele que não entendeu fazer. E a grande didática, e a grande pedagogia, e a grande academia, que é Gênesis 1, no criar de Deus, no formar de Deus, no fazer de Deus, nunca vai entender. E sempre vai ficar com essas doideiras na sua mente. É a verdade, meus irmãos. Olha isso, analisa, compreenda, entenda o valor desse precioso estudo. Então, para terminar, para harmonizar a ciência da época, a própria geologia moderna da época, então é desenvolvido a teoria do intervalo em massa, assentando até nas mentes de muitos estudiosos. 1909, Schofield, século XX em diante, o próprio Dake abranjando muitos intelectos, agarrando, prendendo muitos cognitivos, agarrando muitas mentes que precisava ser mais pensante ainda, que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração. Shalom, shalom.